Oi pessoal, boa tarde ou até mesmo boa noite para quem esteja assistindo no período da noite, não sei qual horário que vocês vão estar assistindo, tá? Mas hoje a gente vai estudar 3 matérias, certo? Matemática, geografia e oficina de negócios, né? A gente vai dar início na oficina de negócios, já que até então a gente não tinha visto ainda esse ano, tá? E no livro de matemática de vocês, eu vou pedir para que todos acompanhem na página 39, ok? Página 39, para a gente estar estudando um pouco agora sobre a milhar, ok? A gente já estudou sobre a unidade, sobre a dezena, centena e agora chegou a vez da milhar, ok? Então eu acredito que todo mundo já tenha aberto aí seus livros. E na página 39, no início da página tem falando sobre uma dezena, no caso a gente vai precisar para formar uma dezena, 10 unidades, não é? E já no caso de 10 dezenas, a gente já vai precisar de 100 unidades. E no caso de 10 centenas, a gente precisa de 1000 unidades, tá bom? Então, quando chega até essa contagem de 1000, né, se eu tiver 900 lápis, eu não vou formar a minha milhar. Eu preciso exatamente de 1000. Milhar, como eu sempre faço com vocês, seja centena, vocês tampam uma parte do nome, se caso não lembrar quanto que é, né? Então você tampa uma parte do nome e aí vai aparecer a palavra 100. Então quando chegar a palavra 100, você vai imaginar já que já vão precisar de 100 unidades. Já se você coloca a dezena, você tampa um pouco da palavra e vai ficar a palavrinha 10. Então você vai saber que vai ser preciso de 10 unidades. A mesma coisa se faz com a milhar. Quando você tampa uma parte do nome, vai ficar só a palavra 1000. E aí você vai lembrar de que milhar a gente vai utilizar e vai precisar de 1000 objetos, seja lá o que for que vai ser preciso na contagem na hora, tá certo? E aí a gente vai estudar também através desse material, do material dourado. Quem ainda não está lembrado do material dourado, no caso são esses quadrinhos, né? Lembrando que cada fileira dessa, cada fileirinha tem 10 unidades, tá bom? Então, se eu coloco somente 2 fileiras dessas, quanto será que eu vou ter? Se uma tem 10, 2 vai ter 20. Então, dependendo da quantidade que vocês vão precisar, vocês vão acrescentando uma fileirinha dessa, 2 fileirinhas e assim vai. Como a gente quer chegar na milhar, né? Estamos estudando a milhar, é claro que você vai precisar de mais quadrinhos desse, mais partilhas dessa, né? Para até formar a nossa milhar, tá bom? Como vocês podem estar observando aí. No caso aqui, eles estão fazendo agrupado. No caso de 100, eles colocam 100 mais 100, 200. Mais uma partezinha com vários quadrinhos, né? Com vários materiais dourados, já vai ter mais 100. Então, a gente vai contar 300 e assim sucessivamente até chegarmos na nossa milhar, ok? E aí a gente vai passar para a página 40, ok? Vamos aí acompanhar. Página 40, né? Que diz assim: observe o quadro valor de lugar. Geralmente, quando eu preciso escrever com vocês, eu falo, pessoal, vamos lá para o QVL. E aí você vai lembrar que é quadro valor de lugar, QVL, ok? E nesse quadro valor de lugar, vocês sabem que vão ter que separar. Se você tiver o número 1000, por exemplo, agora, como a gente está estudando a milhar, a gente vai utilizar o M, como vocês podem observar nesse quadrinho vermelho, tá? O M que vai significar unidade de milhar, certo? Já a letra C, a gente vai indicar a centena. A letra D, a dezena. E a letra U, a unidade. Okay? Aqui no livro a gente tem o número 1000. Então, o 1 ficou na unidade de milhar. Um dos zeros ficou na centena. O outro na dezena. E o último na unidade. Certo? Então, pessoal, da mesma forma que a gente não soma do início ao fim, a gente soma de trás para frente, não é? Soma, multiplica, efetua. Então, da mesma forma que você for indicar a ordem, né, no quadro valor de lugar, no QVL, a gente utiliza
de trás para frente. O último número vai ser a primeira ordem, não é o primeiro número, certo, pessoal? É o último número, como vocês podem estar vendo aí, o último zero é a primeira ordem. O segundo zero, segunda ordem. E o terceiro é a terceira ordem. E por fim vem o 1, não é? Que vai ser a quarta ordem, ok? É assim que funciona quando a gente utiliza e precisa indicar a ordem, certo? Lembrando que começamos de trás para frente, ok? A unidade de milhar ocupa a quarta ordem. As três primeiras ordens formam, como sabemos, a primeira classe, que é chamada de classe das unidades simples. Isso a gente já viu um pouco mais à frente, né? Para a gente poder fazer, no caso, a classe, realmente a gente precisa de ter 3 números. Se a gente tiver só 2, por exemplo, 97, a gente tem uma classe, eu só tenho 2 algarismos, o 9 e o 7. Lembrando que também algarismo é cada número. Independente do número, da quantidade que você for colocar, cada número um algarismo. Então, para isso, para formar uma classe, a gente vai precisar de 3, tá bom? E aí, a milhar, no caso, já vai ter as 3 e vai acrescentar mais uma. Então, vai ser 4 números para se formar a milhar, ok? A quarta ordem já pertence à segunda classe, que isso é novo para vocês, que é chamada a classe dos milhares, tá bom? Vocês vão observar aqui a representação no material dourado, tá bom? No livro de vocês, que diz assim, ó, observe a representação do número 2415 com o material dourado. Então, vocês podem estar olhando aí, tá bom? Cada quadrinho desses, vocês lembram, né? Cada fileira, na verdade, relembrando que tem 10. Então, para mim poder chegar até esse número que eles estão dizendo, que é 2415, eu vou precisar de vários materiais dourados para chegar a esse número. Vocês podem estar dando uma olhada aí a quantidade exata que você vai precisar para fazer. Quando a gente usa só uma placa, digamos assim, é como se fosse, aqui no caso tem 10 fileiras. Aí a gente já vai ter a nossa centena, certo? Agora, para a gente fazer com material dourado, até na verdade a quantidade de 1000, a gente, olha aí, são esses 2 primeiros quadros, né? Na verdade, remetem muito a figura de um dado, né? Parece bastante com um dado. Então, para chegar aos 1000, a gente vai precisar fazer uma quantidade enorme, conforme está aí no livro. Já essas menores, né, essas placas menores, esses materiais menores, estão indicando 100, né? Uma centena. E os menores, por fim, vai vir ou na dezena ou até mesmo na unidade, né? Com a forma reduzida. Podem dar uma olhada aí. E colocando o número 2415 no QVL, no quadro valor de lugar, a gente vai colocar na unidade de milhar. Que número a gente vai colocar? Vamos ter que colocar o número 2, não é? Na centena, quantas centenas eu vou ter? 4. Na dezena, a gente só vai ter uma dezena. E na unidade, 5 unidades. Então, colocando assim no quadro valor de lugar, ok? A gente passa agora para a página 41, ok? Vamos lá para a página 41. E vocês vão precisar fazer essa atividade, certo? Pessoal, eu estou deixando as atividades para vocês fazerem. E um dia ou outro a gente vai começar a responder as atividades, certo? Por exemplo, ontem a gente passou a atividade das 3 matérias de ontem, né? E aí a gente vai corrigir em uma outra aula, ok? Por exemplo, pessoal, lembra da atividade do dia tal de português que vocês fizeram? Abram lá na página tal e a gente vai responder essas atividades. Claro que eu não vou ouvir a resposta de vocês, vou dar a minha resposta. Se a minha resposta bate com a sua, está igual à sua, então vocês vão colocar na lateralzinha como a gente sempre faz. Tá certo? Põe um certinho de lado. Caso você tenha errado, você apaga, dá um pausezinho no vídeo para vocês ouvirem novamente e conseguirem. A gente vai fazer pausadamente para que todo mundo consiga, se errou, apagar, ou se caso tenha acertado, fazer a correção, ok? Na página 41, vamos lá. Siga o modelo.
tem um número aí, 1936, que vocês vão fazer da seguinte forma, vocês vão escrever, vão distribuir aí esses números, ok? Peguem o número 1, que daí já tem, você vai colocar 1 unidade de milhar, na verdade, escrever, conforme tem o modelo. Você vai colocar a vírgula, não é? Vai vir depois o número 9. Então, depois da milhar vem a centena. Na verdade, antes, né? Antes da milhar vai vir a centena. Então, você vai colocar 9 centenas. Puxa a vírgula e aí vai vir o número 3. 3 dezenas. E, por último, o número 6, que vai ficar, no caso, 6 unidades. A mesma coisa você vai fazer na letra A, com o número de 1831, assim como na B, C, D, ok? Vai ser dessa forma. Você vai colocar, já tem um número aí, uns 4 números. Você vai colocar o primeiro número, você vai colocar lá, unidade de milhar. O segundo número, tantas centenas. Terceiro número, tantas dezenas. E, por fim, a quantidade de unidades, ok? Segunda questão diz assim, agora acompanha os números formados por, olha só, lá embaixo na letra A tem 3 unidades de milhar mais 5 dezenas mais 3 unidades, certo? Eu vou escrever aqui em uma folha de papel para vocês estarem observando o que é que vai ser preciso vocês fazerem, tá? Não sei se vai ficar muito legal aí no vídeo, mas vou tentar fazer aqui para vocês darem uma olhada, certo? Na letra A tem 3 UM, né, que é a unidade de milhar, mais 5D, que é dezena, mais 2U, que é a unidade. Então, como é que você vai decompor? Decompor, no caso, você vai precisar escrever o número. Aqui na questão 1, você precisou escrever, digamos que por extenso, né? Você precisou escrever 6 unidades de milhar, centenas, enfim. Já na segunda questão, vocês vão precisar escrever o número. Aí tem 3 mais 5 mais 2. E aí, tia, o que eu vou fazer? Como vai ficar? Como tá falando 3 unidade de milhar, então eu vou colocar o número 3, né? Já coloquem aí o número 3. Aí tá falando que tem 5 dezenas. E aí vocês vão colocar as 5 dezenas, escrever o número 5. E por fim, tem 2 unidades. E aí você vai escrever o número 2. Tia, mas aí eu só escrevi 3 números. E o que é que eu vou fazer se eu só escrevi 3 números? Mas a senhora falou que a unidade de milhar, né, a milhar, ela tem 4 números. Como você não vai ficar só com os 3 números, senão seria basicamente uma centena, você vai acrescentar o 0 antes do 5. Vai colocar o número 0 antes do 5. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Acredito que vai dar para vocês verem, tá ok? Vamos fazer aqui a letra B para ficar de uma forma mais representativa para vocês, tá? Na letra B, ou melhor, a B vai ser a mesmo esquema. Você vai ter que adicionar o 0, tá? Vamos fazer a C. A C tem assim, ó. 4 unidades de milhar, mais 7 centenas, mais 4 dezenas, mais 3 unidades. Tá, vamos lá. Você vai colocar 4, porque lá em cima tem dizendo 4 milhares, né, na verdade. Então, já coloquem o 4. 7 centenas, o 7. Vai colocar agora, é a vez do 7. 4 dezenas, é a vez do 4, novamente. Só que agora em formato de dezena. E 3 unidades, por fim, vai vir o número 3. Então, pessoal, na letra C, 3 unidades de milhar, mais 7 centenas, mais 4 dezenas, mais 4 unidades. Vai ser que número? Dessa forma que você escreve, ok? Se no vídeo vocês verem ao contrário, desconsiderem, tá? Mas lembrem-se que, na forma que vocês vão escrever o número nesse quadrinho aí vermelho, tem as letras lá em cima, 4M mais tanto, C. Você só vai tirar as letras, vai precisar escrever somente os números, tá bom? Até aí tudo bem, né? Terceira questão. Adivinhe quem sou eu? Na letra A diz assim, ó.
sou formado por 2 unidades de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades. Quem sou eu? Pessoal, para ficar mais fácil para vocês, como vocês precisam saber exatamente qual é o número que vai ter que ficar aí, vocês podem fazer o quê? Deixar somente os números e esquecer as palavras. Vamos supor que você passe o lápis na palavra unidades de milhar, na palavra centenas e na palavra dezenas e unidades. Ficou só que número? O 2, o 3, o 2 e o 6. Então, qual vai ser o número formado aí? 2.326, ok? Na letra B, sou formado por 6 unidades de milhar, 8 centenas e 5 unidades. Sou formado por 6 unidades de milhar, aí você já vai colocando o quê? O número 6, né, na parte de baixo. 8 centenas, aí você já coloca 8 aí, e 5 unidades. Tia, mas só ficou 3 números. Lembra que quando você não vai ter a outra opção, né, de 4 números, no caso aqui, 805, vai precisar de você colocar o 0 antes do 5, ok? Seguimos, então, para uma outra página, tá? A gente vai até a página 44 hoje, e vocês vão agora para a página 42 acompanhar aí, tá? Quarta questão. Escreva cada algarismo na ordem correta. Vocês têm o número 1965. Então, vocês vão fazer o quê? Distribuir. Isso daí vocês já sabem fazer bem, né? A gente já está acostumado a fazer isso. Então, cada número vocês vão colocar em um quadrinho desse. Claro que cada um representando a milhar, a centena, a dezena e a unidade, ok? Isso daí vocês já sabem bem como fazer. E aí tem na quinta questão, observe ao lado a resposta, 6.900. Na letra A diz assim, ó, quantas ordens ele possui? Lembrando que ordem, não é? É cada número, primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Então, nesse número 6.900 aí, tem quantas ordens? Olha a quantidade de números que tem. Você anota aí. Na letra B, quantas classes ela possui? Se eu tenho 3 números, eu formei uma classe. Se eu tenho 4 números, né, eu já vou fazer parte da segunda classe. Então, quantas classes eu vou ter? Lembrando que eu tenho 4 números. Na letra C, qual algarismo que ocupa a ordem da unidade de milhar? Lembrando que de trás para frente, né? Vai ser a última unidade de milhar. Qual é o número que está ocupando? Você anota aí. Letra D. Que valor ele representa? Lembrando que é o primeiro número, né? Eu vou dar uma dica para vocês para ficarem mais fácil. Vou ajudar vocês na verdade. Qual é o número que ocupa a unidade de milhar? Lá em cima tem dizendo 6.900 é o número 6, tá bom? Então, que valor ele vai representar na letra D? 6.000, tá bom? Vocês vão colocar 6.000, ok? Na letra E, qual o algarismo da terceira ordem? Olhem aí no número e veja qual é a terceira ordem. Lembrando que de trás para frente. Na letra F diz, qual o nome dessa ordem? E aí você vai dizer qual, além do número, olhando na escritazinha, qual é a ordem que ela vai ocupar? Se é a ordem da centena, dezena, milhar ou unidade. Página 43. Vamos lá? Página 43. Escreva os números expressos pelas barras no quadro valor de lugar. Lembrando que cada barra tem 10 quadrinhos, não é? E aí vem dizendo, na unidade de milhar já tem quanto? Tem uma barrinha, você vai representar aí no caso por 1.000. Então você vai colocar o número 1. Na centena, vai vir aí no caso 4 barrinhas. Cada barrinha vai ter, no caso aí, já que está na ordem das centenas, então vão ser 4 centenas. E você vai colocar o 4 lá no número para indicar, tá ok? E na D não tem nada.
né? Na letra D, aí no caso, não vai ter nada. Então, a gente vai representar, se não tem nada, eu utilizo do número 0. E na unidade de milhar, tem quantas barrinhas? Só tem 2, então eu só vou ter 2 unidades, ok? Então, o número vai ficar 1402. Isso daí vocês vão pensar um pouquinho, vão pedir ajuda da mamãe e do papai, caso não tenha entendido, vai me perguntar, ok? Mais tarde, após ver o vídeo. E aí vocês vão colocar na letra B, C e D esse valor, tá ok, pessoal? Bora para a 7ª questão. João Vitor e Clarice são feras em um jogo de videogame. Veja o quadro de pontuação. O João Vitor, na primeira rodada, ele fez 1.241. E na segunda rodada, 1.412. Ok? Já a Clarice, na primeira rodada, fez 1.310. E na segunda, 1.130. Agora você vai responder. Na letra A, em qual rodada o algarismo 2 apresenta maior valor na posição, na pontuação? Desculpa, pessoal, vou repetir a pergunta. Em qual rodada o algarismo 2 apresenta maior valor posicional na pontuação de João Vitor? Lembrando que é o número 2. Se ele vai apresentar na primeira ou na segunda rodada? O número 2, vocês podem observar que vai ser aí, na primeira rodada, vai ser como de centena, né? No caso, 2 centenas. E já na segunda rodada, ele está lá atrás, ou seja, a primeira ordem, no caso, vai ser a unidade. Então, está representando 2. Ele vai obter mais pontos em quê? Na primeira, com o número 2, né? Na primeira ou na segunda rodada? É claro que vai ser aí na primeira, né? Uma dica para vocês já vai ser na primeira. Na verdade, foi uma resposta, né? Na letra B, qual o valor? O número 2 está ocupando qual valor? Se é centena, a ordem das centenas, você vai ter, no caso aí, quantas, qual número, na verdade? Na letra C, em qual rodada o algarismo 3 apresenta menor valor posicional na pontuação de Clarice? Diferente de João Vitor, agora ele quer saber da Clarice, se foi na primeira, se foi na segunda rodada. O algarismo 3. Na primeira rodada, está na ordem da centena. Já na segunda rodada, está na ordem da dezena. Quem vale mais, a centena ou a dezena? Foi na primeira ou foi na segunda rodada? E aí vocês anotem aí, tá bom? E qual o valor na letra D? Se ela ocupar o valor da unidade, ela só vai precisar colocar o número 3, né? Se ela ocupar o valor, que é o menor que ela quer, se é centena e dezena, qual é que vai ser menor? A dezena. Então, você vai colocar o quê? 3 dezenas. É claro que eu vou precisar de 2 números, né, para fazer a dezena. Você coloca no final o 0. 3, 0, que ficou 30, no caso, o valor 30. Vamos passar para a nossa última página de hoje, né, do livro de matemática, que diz: observe o material dourado abaixo e escreva os números correspondentes. Tem o primeiro cubo, né, que representa 1000. Essa plaquinha, que representa 100. A barrinha, que tem 10. E um quadrinho só vale uma unidade. Então, na letra A, agora observando aí, também é uma coisa de lógica, mas não precisa nem você fazer cálculo, muito menos contar quantos quadrinhos tem. Então, na letra A tem um cubo desse que vai representar 1000. 3 barrinhas, né? 3 placas, na verdade. Essas 3 placas, cada uma vai ter 100. Então, 100 mais 100 mais 100, já tem 300. Tem 2 barrinhas, né? Que as barrinhas já vai ser, no caso, 20, já que tem 2, cada uma tem 10. E soltos vão ter 4 unidades. Então, o número que vai ficar aí, 1.324. Isso daí vocês conseguem fazer também pela lógica, sem precisar contar. Então, vocês vão responder a A, B, a C, D, E e a F, ok? Qualquer dúvida, vocês me procurem para a gente poder tirar toda e qualquer dúvida. Então, por hoje, a aula de matemática a gente finda aqui, ok? A gente vai ficar com o próximo vídeo, que vai ser, no caso, a matéria de geografia, ok?